Olá, meus amores! Olá, meus carinhos, como estás? Eu espero que vocês estejam muito bem. Olha aqui a gente de novo, né, amiga? Bem-vindos, galera do primeiro ano, para as aulas de língua espanhola. É muito bom estar com vocês, ter esse momentinho todo nosso com vocês. Eu espero que vocês curtam bastante nesses nossos momentos. Nós preparamos aulas bem especiais para vocês. Sim, a gente sabe da importância, né, deles que estão aqui, escolheram espanhol nesse processo formativo, não é mesmo? Então, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e muito aproveitoso para você. É verdade. Eu espero. Proveitoso, eu aproveito. Proveitoso, professora. Acontece! Eu espero que vocês curtam bastante, tem bastante coisa boa, bastante coisa legal e também algumas coisinhas de gramática, porque vocês vão ver que é muito necessário para a nossa vida. Então, mais uma vez, bem-vindos, galera do primeiro ano, para as nossas aulas de língua espanhola. E, sem mais delongas, né, amiga? Ah, é, ela tem que falar isso. Sem mais delongas. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Deixa só a prof voltar aqui, porque não está funcionando aqui o nosso passador, passou demais. Pronto. Então, esses são os conteúdos que nós vamos ver hoje, né, os temas, que é o surgimento da lengua, el surgimiento de la lengua, los países hispanohablantes, la nacionalidad y el gentilicio, el alfabeto español, los dígrafos L e Ch. E, por fim, a volta dos que não foram. O que é esse negócio de volta dos que não foram? Então, galerinha, a volta dos que não foram vai ser um momento muito especial para todos nós. Olha aí, passando sozinho. Vai ser um momento muito especial para todos nós, porque nós vamos fazer uma viagem a alguns países latinos e dentro dessa viagem cultural nós vamos ver a culinária dos países. E hoje nós vamos ver a culinária da Espanha. Mas, simbora lá, então, saber um pouquinho sobre o surgimento antes de a gente começar a falar de comida, né? Que senão daqui a pouco já deu a fome. Então, galera, olha só. A língua espanhola, também conhecida como castelhano, é uma das línguas românicas que evoluíram a partir do latim vulgar, o idioma falado pelo povo do Império Romano. Sua história ela vai remontar lá do século III a.C., quando os romanos conquistaram a Península Ibérica e trouxeram consigo o latim. O que aconteceu? Vocês já estudaram, com certeza, em algum momento da vida de vocês, nas aulas de história, esse momento de, como se diz, de quando os colonizadores chegam, de colonização, né? Colonização. Não é bem essa palavra. Expansão. Isso. Né? Então, o que aconteceu, galera? O povo pré-hispânico, o povo lá do Império Romano, que até então falavam latim, né? Assim como da língua portuguesa, o espanhol também é derivado do latim, eles começaram ali a colonizar alguns países. Chegaram nessa região da Península Ibérica e dentro dessa região da Península Ibérica, eles chegaram num lugar que denominaram Reino de Castilha, o Reino de Castela, né, pra gente. E aí que vai surgir toda a história dessa língua e toda a história do nome da língua também e do nome do país. Tem uma animação que eu tentei muito colocar, mas a gente nunca consegue colocar para vocês, mas se vocês procurarem lá na Wikipedia, tem sobre o surgimento da língua espanhola, tem uma animaçãozinha lá no canto direito que vai mostrando a evolução. Isso é muito legal, porque ele vai mostrando que começou bem pequenininho ali o reino e foi se expandindo até se formar a Espanha que nós conhecemos hoje. E depois dividiu também a Espanha com Portugal. Mas isso aí é outra história, lá para a história, lá para outra disciplina. Então, com o tempo, a língua ela foi se misturando com as línguas locais, porque
nós sabemos que todo local que Sim. chega um colonizador, já existe um Nativo, uma comunidade, né? Uma civilização. sim. E esse povo tem uma língua. Se comunica através da língua. Aí acontece que quando ele, né, chega e vai tendo aquela transformação, porque vai havendo com o tempo a união, não é mesmo? Isso. Aí o que que acontece? Eles chegaram nessa região de Castilha e começaram a levar o latim, a falar em latim, e foi se misturando, que se formou a língua castelhana. Com que povo que eles se misturaram? Com os ibéricos, com os celtas e com o basco. Com o tempo, essa língua foi se transformando no espanhol que nós conhecemos. Mas vamos dar um zoom na nossa tela para a gente continuar essa conversa também com o nosso texto. Então tem aqui, ó. Com o tempo, essa língua foi se misturando às línguas locais da região, como o ibérico, o celta e o basco, dando origem às novas variantes linguísticas. Aí vem toda uma mudança, toda uma revolução, porque teve a queda do Império Romano lá no século V depois de Cristo. Então vocês podem perceber que começou a história lá no século III a.C. e teve a revolução, a queda do Império Romano no século V depois de Cristo. Então a Península Ibérica, ela foi invadida pelos germânicos, como os visigodos, cuja influência na língua foi relativamente limitada. Depois chegaram os muçulmanos no século VII, que trouxeram mudanças culturais e linguísticas. Durante quase 800 anos de domínio árabe, em parte da península, muitas palavras do árabe também foram incorporadas ao vocabulário local, especialmente relacionadas à ciência, à agricultura e à arquitetura. O que acontece, galera? A língua espanhola, assim como a nossa língua portuguesa, ela tem uma variação muito grande. Porque foi uma mistura de várias línguas. Né? No nosso Brasil também nós temos uma mistura muito grande de línguas. Sim. Existem palavras que nós falamos aqui em Porto Velho que vocês aí na sua cidade não conhecem. Existem palavras que nós falamos aqui na nossa região norte, no nosso estado, que no Nordeste ou no Sul não se conhecem. E vice-versa. Também existem palavras, modos de falar, jeitos, culturas totalmente diferentes. E foi isso que foi acontecendo. Foi se adaptando, foi se misturando, foi se mesclando. Toda essa influência árabe, muçulmana, os visigodos, que foi bem pequenininha, mas houve também. É muito próximo também da nossa história, não é? Uma vez que nós também fomos colonizados e teve participação dos espanhóis, dos portugueses e, óbvio, aqui no nosso território também tinha as comunidades indígenas. Então, a língua, a gente pode dizer que a língua portuguesa, ela é, sim, como o espanhol, tem a raiz no latim, mas ela, principalmente o que é o português brasileiro, né? Ela tem toda essa junção. A gente tem palavras indígenas, a gente tem palavras que veio lá do latim, mas que sofreram alterações com o uso, e é isso, a língua ela é viva, né? Exatamente. E aí, depois de toda essa história que a gente contou, tal, aconteceu a queda do Império Romano, aconteceu essa mescla de culturas, essa mescla de influências e de língua, mas e aí? Como será que surgiu mesmo o espanhol? O espanhol, porque a gente tem uma outra questão, é espanhol ou castelhano? Sim. A gente vai já saber. Então, vamos cortar lá para o nosso slide só mais um pouquinho. Então, o espanhol moderno, ele começou a se formar na região de Castela, como eu falei para vocês, onde uma variante do latim vulgar se consolidou. Então, durante uma reconquista, período em que os reinos cristãos expulsaram os muçulmanos da península, o castelhano se expandiu junto com o território conquistado. Aí você disse, professora, mas a senhora falou o espanhol moderno e agora a senhora está falando castelhano. Mas e aí? Calma aí que a gente já vai descobrir essa história. Um pouquinho de água. Deixa a professora se hidratar, né? Em 1492, teve uma unificação da Espanha sobre os reis católicos. Então, aquela região
que a Península Ibérica, da Península Ibérica que foi colonizada, eles deram o nome de região de Castela, reino de Castela, e os reis daquela região estabeleceram castelhano como a língua oficial desse reino. Só que depois, algum tempo depois, para unificar esse nome, porque lá o que acontece? A Espanha, a gente vai ver daqui a pouco também, tem uma variação muito grande de dialetos e de... não são... fugiu a palavra. Mas são dialetos e o outro que não é reconhecido. Desculpa, gente. E para se consolidar essa língua, eu esqueci o ano agora. Hoje eu estou esquecendo tudo. Mas foi-se instituído o espanhol como a língua oficial. Então, dentro da região da Espanha, deixava-se de falar, não, aqui na Castilha a gente fala castelhano, aqui em Valência nós falamos valenciano, aqui em Basco a gente fala basco, aqui na Galícia a gente fala gallego. Eles têm também essa língua, mas eles têm uma língua única, que é a oficial entre todos eles, que é a língua espanhola. Como todo o processo político de colonização, é isso mesmo, de político. Então, o que a gente nota é que quando a gente vai falar sobre a colonização, sobre essas, né, como disse, a reconquista, sobre todos esses marcos históricos, e a gente olha para a língua, a gente vê que a língua é um aspecto fundamental, né? Porque a língua, nesse momento, ela é uma colocação, um termo aqui, colocação de poder, né? Uma representação do poder daquele... Do dominador. Exatamente. Em cima do dominado, né? Mas, enfim, gente, e unificou-se como língua espanhola. Por quê? Porque é da Espanha, para que todos tivessem o mesmo idioma. Certo? Até aí? Então, continuando. Houve também modificações por questões geográficas, culturais e sociais de cada região, pela coexistência com as línguas indígenas locais e ainda pelas peculiaridades dos seus próprios falantes. Como foi dito, né? A língua está ali, ela entra, mas ela não vai ficar sem interferência da língua local. Ela vai sofrer alterações, óbvio, né? Hoje, galera, o espanhol, ele é falado por mais de 500 milhões de pessoas em mais de 20 países, sendo ele a segunda língua mais falada por nativos no mundo. Sim. E já se estima que os Estados Unidos é o país que mais fala espanhol no mundo. Aí você diz, mas os Estados Unidos não falam inglês? Fala inglês, mas tem muitos imigrantes que entram no país, né, que hoje vocês acompanham toda essa questão política, tem essa briga contra os imigrantes, mas os Estados Unidos se ergueu, é o que é hoje. Olhem só um pouquinho pra gente aqui. Essa potência que é hoje, porque teve ajuda também dos imigrantes. Então, hoje, os Estados Unidos, assim como aqui nas escolas a gente aprende português e inglês, e espanhol também, lá eles aprendem o inglês, mas também aprendem o espanhol. É obrigatório dentro das escolas eles ensinarem o espanhol. Então, por conta disso, por conta de que os americanos eles se forçam a aprender o espanhol, hoje ele já é tido como a língua mais falada no mundo, nos Estados Unidos. E com certeza, tendo estudos linguísticos, os estudos linguísticos com certeza apontarão que essa interferência do espanhol, da presença de pessoas que têm a língua materna do espanhol, né, vai surgindo uma nova, não uma nova língua, mas vai surgindo um dialeto, porque tem a interferência, aí algumas palavras vão mudando, a fonética, tudo, e é assim que acontece. Tem, inclusive, vários artigos sobre essa questão
da influência do espanhol. Hoje, aqui no Brasil, a gente chama de portunhol, a mistura do português com o espanhol. Mas existe a mistura do inglês com o espanhol, que eu não sei o termo que eles usam. E tem muitos artigos, eles estudam essa ocorrência há muito tempo, porque é impossível você não misturar a língua, né? Inclusive lá nos Estados Unidos. Hoje os mexicanos, eles falam muito também misturando o inglês, os colombianos também, por eles estarem mais próximos também, enfim. Vamos voltar lá para o nosso slide só para a gente fazer aqui um resuminho de como foi essa conquista. Então vamos lá, ó. As línguas pré-românicas, que eram faladas pela Península Ibérica, antes da ocupação romana, perdão pela tosse. Aí depois vem a romanização, que é quando vai haver a evolução do latim vulgar, gradualmente, de modo a se tornar cada uma das línguas distintas românicas um processo que continuou por pelo menos até o século IX. Depois desse momento, vem as invasões germânicas, que vai se manter o latim nos territórios ocupados por povos germânicos, nos reinos que surgiram a partir da fusão da cultura germânica com a cultura latina romana, no caso, que vai se manter o latim, porém vai se agregar outras variedades linguísticas. Depois vêm as invasões árabes, que vão vir trazendo novas línguas, tropas islâmicas vindas do norte da África, sob o comando do general Bebere Tarique. Cruzaram o Estreito de Gibraltar e penetraram a Península Ibérica, vencendo Rodrigo, o último rei dos visigodos da Espanha, na Batalha de Guadalete e terminando o reino do visigótico. Surgem aí novas línguas absorvidas pelo castelhano. Também vai acontecer ali a mistura do latim com algumas influências árabes. Depois vem os reinos católicos. Os reinos católicos que vão instituir o castelhano. Então, o casal composto pela rainha Dona Isabel de Castela e o rei Dom Fernando II de Aragão vão concretizar a união da dinastia entre os dois reinos ibéricos, criando a monarquia católica, que em 1512 passaria a ser conhecida como monarquia da Espanha e posteriormente como Espanha. E por fim, vem a colonização da América, porque depois disso tudo, depois da Espanha passar por todas essas influências, por todas essas colonizações, por todas essas, vem a expansão, porque eles disseram assim, nós fomos colonizados, mas a gente vai ficar aqui parado? Não vamos não, vamos lá também conquistar novos lugares, novos países. E aí vieram 20 conquistas. Expansão do castelhano em território americano em decorrência da colonização espanhola. Certo? Entenderam até aí? Essa parte, esse momento de conhecimento da origem, né, da língua, ela é muito importante, embora ela tenha muitos aspectos históricos, porque tudo é histórico, né, gente? Se a gente está falando da língua, a língua também vai ter o momento do surgimento, as transformações. E é muito interessante que vocês tenham pelo menos essa ilustração, né? Porque para não imaginar que foi do nada, começou-se a falar espanhol. Não. Todo o processo social tem uma história. E com o espanhol, com o português, dá igual. Né? Então, assim, a professora explica muito bem, inclusive eu fico, né? Eu fico só acompanhando, olhando, eu acho muito boa essa explicação dela. Então, espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido todo esse caminho para a gente chegar hoje e estar dando aula aqui do espanhol e toda a transformação da língua, tá? Mas é isso. Qual o nome verdadeiro? Espanhol ou castelhano? E aí? Vocês sabiam que é a mesma coisa? Sim. E eu? Ai. Gente, não existe diferença de espanhol para castelhano. É a mesma vaina, a mesma coisa. Por quê? O que acontece? Lembra que eu falei agora por último que depois de todas as conquistas, os espanhóis disseram, não, peraí, a gente também vai lá, a gente quer conquistar, e conquistou 20 países. Certo? Captou até aí? Sim. Beleza. Aí o espanhol chega. Beleza. Ele chega lá no Peru, conquistou o Peru.
peruano vai dizer assim, não, pera lá. Outro detalhe, toda vez que um colonizador ele vai chegar num país, ele vai conquistar uma região, o que acontece? A primeira coisa que ele faz, ele institui a língua dele como língua oficial daquele país. Então, já é a forma ali de mostrar que ele que manda. Venceu a resistência, né? A língua dele que manda e a religião dele que manda. Mas isso aí é outra história. Aí, beleza, chegou no Peru. Peru, te colonizei. A partir de agora, você vai falar espanhol. Porque fui eu, a Espanha, que te colonizei, você vai falar espanhol. Aí ele diz assim, o espanhol, porque eu sou da Espanha, que começou no reino de Castela, e eu falo o espanhol original, que é o castelhano. Aí o Peru olha e diz assim, não, peraí. Eu coloquei a minha influência nessa língua. Então, o espanhol verdadeiro é a minha, aqui no Peru. A mesma coisa vai acontecer com a Bolívia, a mesma coisa vai acontecer com a Venezuela, a mesma coisa vai acontecer com Cuba, com a Argentina, enfim. A Espanha colonizou 20 países. Hoje, oficialmente, temos 21 países falantes de língua espanhola ou língua castelhana. Todos eles falam espanhol, todos eles falam castelhano, porque é a mesma vaina. E todos eles têm influência do regionalismo, né? Então, assim, quando se fala no espanhol que os peruanos, né, o espanhol do Peru é a mesma língua, mas tem uns aspectos... Tem as suas variações. Como aqui no Brasil, como... Ixi, eu até estou engasgando. Como, por exemplo... A diferença do Brasil para Portugal. Exatamente. Lá em Portugal tem gente que julga que o nosso português não é o correto, por exemplo. Né? Então, essa ideia de história, de colonização, de valor, né? De ideia de valor da língua, essa é a minha língua, daqui que partiu, então aqui nós que sabemos o que é o correto, e não, né? Aqui no espanhol, igual no português, vocês estão vendo que a língua, ela é viva e ela, portanto, ela tem as suas variações locais que ocorrem das interferências sociais das pessoas, não é mesmo? Então... Vamos, como diz a... Vamos só para fechar essa parte da história e da língua. Vamos voltar aqui no slide. Finalizando, o espanhol é a língua oficial em 21 países, falada por mais de 500 milhões de pessoas. O espanhol não é a única língua falada dentro da Espanha, porque existem o catalão, o valenciano, o gallego, o basco, o húsquera e também inúmeros dialetos. É dialetos que eu estava procurando. Você falou dialeto, não foi não? Então, foi, você falou. Enfim. Bora. E diversos dialetos com variações da língua oficial como andaluz, ou entremenho, que fala em entremenho, em Andalucia, e o murciano ou o canário, falado na região de Canário. Perfeito. A mesma coisa pode ser dito no Brasil. Não falamos só português no Brasil. Nós temos as línguas indígenas, né? E também muitas, e temos muitas. Libras também. Sim. Mas aí é a língua escrita e falada, né? Se estima que até o ano de 2045, 10% da população mundial falará o espanhol. E os Estados Unidos, como eu falei, vai se transformar no maior país que fala espanhol no mundo. E agora? Los países e gentilícios. Ou seja, aí a gente vai conhecer tanto as bandeiras como quem nasce na Argentina, como se disse, né? E a gente vai passar aí por esse caminho, conhecendo as bandeiras e vamos lá. Então, quem nasce na Argentina, Suzana? Argentino. Em Bolívia, boliviano. Em Chile, chileno. Colômbia, eu só lembro, gente, daquelas, eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos das Miss. Bolívia, que elas gritam. Espero que vocês tenham visto pra, né, rir, eu vou ficar aqui falando sozinha. Eu lembrei, na hora que tu falou Colômbia, eu só lembrei disso. Colômbia, né? Então, Colômbia, colombiano. Costa Rica. Costarricense. Aí é porque o ezinho foi pra baixo, mas é junto, tá? Cuba. Cubano. Equador. Equatoriano. El Salvador.
salvadoreño, ó, o Nzinho, N, não é isso? Espanha. Espanhol, ó, o Lzinho no final, tá? Guatemala. Calma aí, vai de novo, prof. Guatemala. Guatemalteco. Guatemalteco. Eita, eu errei o acento. Honduras. Hondureño, México. mexicano, Nicarágua. nicaragüense. Olha o detalhe, gente. Em espanhol ainda tem o trema no U. Vocês nem Exato. são da época do trema, mas Não é é. bom lembrar. Mas as professoras e os professores presenciais lembram. É, E no antigamente. Panamá? Panameño, Paraguai. paraguaio, Peru. peruano. E tem, óbvio, né, a variação de gênero. Peruana, Sim, vamos todos lá. eles. Uhum. Puerto Rico. Puertorriqueño, República Dominicana. dominiciano, Uruguai. uruguaio, Venezuela. venezolano. Vocês têm conhecidos venezolanos. Aí tem gente que quer falar venezuelano, né? É. Agora, esse último aí é o único país africano falante de língua espanhola como língua oficial, Que rico. que é Guiné Equatorial. Como é que fala? Peraí que eu vou respirar. Equatoguineano. Muito bem, Eu engasguei, Equatoguineano. viu? Equatoguineano. Então, esses foram gentilícios ou as nacionalidades de cada país. Exato. Vamos lá, agora el alfabeto. Vamos ver o que é igual, o que difere, porque tem sim as diferenças, tá certo? Quando a gente começa a estudar uma língua, é igual vocês, quando foram para a primeira coisa que vocês aprenderam na escola foi o quê? Quando foram pequenininho? Foi o alfabeto. Primeiro a gente aprende as letras, depois aprende as sílabas, depois aprende a fazer as primeiras palavras e assim sucessivamente. Então, para aprender uma língua estrangeira, é importante você aprender também a pronúncia correta das letras e do alfabeto. Exatamente. O alfabeto espanhol é formado por 27 letras. Todas as letras são femininas, tá? Ao contrário de português, que são 26, e as letras em português são masculinas. Não entendi nada, professora. Por exemplo, se eu fosse soletrar o meu nome, eu disse assim, minha filha, escreve aí. Escreve O-U-S, que a gente falou, né? O-S, O-U, tá vendo? O gênero que eu coloco em português, que eu escrevo, é masculino, pero em espanhol é feminino, então la S, la U, vamos caminhando. Existem algumas pronúncias diferentes, óbvio, né? São línguas distintas, e existem alguns usos de língua portuguesa que não há em língua espanhola. Então, vamos lá. Vamos conhecendo agora a parte fonética e também a questão dos gêneros e do nome da letra, compreende? Cada letrinha tem um nome, a gente vai ver As como é letrinhas isso. estão tudo piradinha aí, ó. É. Então vamos lá. Igual a professora Tainá. Então vamos lá. A. Lá. Tá vendo que Sempre aberta, né? sempre aberta, por isso que tem um acentozinho ali, tá? Professora, tem acento no A? Não, é só para essa parte é só para você atentar a fonética. Então, exemplo, Ana banana. Não é esse? Ana, banana. É. Não vai nasalizar. Não é Ana nem banana. É Ana, banana. É, por isso que quando a gente Igual os Minions. quando a gente se apresenta, eu, né? Susana, não, Susana, porque em português, ó, Susana. Em espanhol, Susana. B, la B. Esse é o nome da letra, B. Como exemplo, beijo, boca. Dá é igual? igual ao português. É bilingual, né? Bilabial, você junta os lábios. C, la C. La C, igual ao português. Casa, comida. La D. Também. Dientes, deseo. Professor, então o nome dela é La D? Não, o nome é D, tá? O La é para mostrar que é feminino, La. E. Gente, o E, olha só essa explicação. Lá, E nunca é E. Sempre vai ser E. Não importa se esteja acentuado ou não. Sempre vai ser E. O acento, normalmente, vocês vão ver mais pra frente, ele é tido como acento diferencial, para diferenciar a classe de palavra a qual pertence. E não para poder mudar o tom. Exatamente. Então, nós temos ali um exemplo, ele e ele.
Temos dois ele, um com acento e um sem acento. Um é artigo masculino singular e outro pronome masculino singular. Exatamente. Então, la vocal, la A es abierta, la E es cerrada, agora F. Igual ao português. Fiesta foi. Re. Aqui no G, gente, la re vai ter duas formas de usar. Não é duas formas, ele tem duas ocorrências. Quando tiver entre o GA, GU e GO e GU, a gente usa o G mesmo. Gustar, enfim, galeto. É como o português. É igual ao português. O português tem essa variação também. Porém, se tiver entre o GE e o GI, nós vamos usar com o som do R. Gente, gigante. Gente, gigante. É o R lá no fundinho da garganta. É que, né? É. Se tiver pronto, sai aí, viu? Gente, gigante. Vamos. H é o nosso H. Então, como é que eu falo H em português? H. E ele também é mudo. Então, vocês, hoje, em espanhol, oi. Gente, é oi e é olá, por favor. Não é igual o inglês, que o H tem som de R. É oi, não é roi, não. Tá? E muito menos, né? É olá. Eu que sei que vocês estão rindo, seus bonitinhos. Então, vamos lá. Ó, mais uma vogal, I, dá igual, I, iglesia igual. Rota. Rota. Olha só. Viu que o GE e o GI, a gente usa o R, né? O som do R. Então, o J, ele vai ter o som do R, do RR, aquele R no fundinho da garganta, em todas as sílabas. Por exemplo, Jesus, jamás. Agora, la K. Quilômetro. Dá igual, não é? La L. Tá vendo? L. L. Linda. Louco. E quando a letra L estiver no final, você sobe la lengua. Raquel, por exemplo. Agora M. M, dá igual. Mujer, México. N. Também. N. Nombre, naranja. E olha aqui que a letra diferente, né? Exatamente. É o Nzinho acentuado, que na verdade é uma letra nova, tá? Ela não é um acento, viu, Não gente? é um uma acento, letra. Exatamente. Aí a gente, só para memorizar, né? Mas ele é uma letra a mais, que é como se chama essa letra? N. N. Aqui, exemplo, é como parece o nosso... Ele vai ter o nosso som do NH. Exatamente. Da língua portuguesa. Niño, espanhol. Então, la N. Tanto que a gente escreveu N com um NH, para que vocês percebam que esse é o som dele. N. Então, essa é a letra que faz com que no espanhol tenha uma letra a mais. Então, exemplo, niño espanhol. Gente, no espanhol não vai ter esse encontro consonantal em NH, tá bom? Ele vai ser um N. Não existe NH. Não existe. La O sempre vai ser O, não importa se esteja acentuado ou não. Nunca vai ser O. É O. Outono, outro. Não vai ser outono. Otônio. Otário. É O, sempre O. P, dá igual, pelo, puerto. Lacu. Vamos lá, todo mundo falando. Como é que se chama essa letra? Ai, Zefinho, quer que os meninos fiquem rindo da gente, né? Lacu. Como assim, professora? Em português é que o nome dessa letra, em espanhol, escu. É isso. Sim? Fazer o quê, né? Paciência. E o som? Queso, quiero. Dá igual. La R. La R. O R, gente, sempre vai ser vibrante. Não importa se ele vai estar com um R, com dois R's no início, no meio. Sempre vai ser vibrante. Sempre vai ser R. Por exemplo, ratón, raro. Não vai ser raro e raton. É raro, ratón.
Exatamente. E vai vibrar mais quando for RR, porque existe o RR no espanhol, mas não existe o SS. Não existe esse. E o S só, professora? Claro que existe. Então, la S. Ejemplo, solo sonreí, siguiendo T. ¿Cómo se llama? T. Tengo, tamaño, da igual. U. Unha, unhão. UB. UB. V. É o V, é o nome do V. UB, olha como é que é o nome E dela. por que que UB. tá assim? UB. Porque quer dizer que o sonido, prestem atenção, o que está escrito aí debaixo da letrinha como UB é porque a gente está trabalhando os aspectos fonéticos, tentando transcrever para ficar mais fácil. Então, o som do V é o nosso som do B em muitas regiões. Tem região que fala F, né? Mas vamos aprendendo aqui que a gente vai olhar para a letrinha V e vai pensar no B. Então, U é vida em português e em espanhol, vida, viver, né? Em português e em espanhol, vivir. E agora, la W. Que são 2 Vs, né? O W. E dá igual. William. É porque, na verdade, o W ele é bem estrangeiro, né? Agora, para finalizar, X, que é o nosso X. Exquisito, existir, tem esse X, tá? É, porque o nome dele é da letra X. Então, você vai usar o nome dela como som mesmo, tá? E agora lá, Y, que é o nosso Y. Tem esse sonzinho. Pode ter tanto o som de I como de G, né, amiga? Mas aí, ó, Jo ou yo. No início da palavra pode ser Jo. Z não tem o nosso sonzinho da abelha, que é o Z, né? Tem o som do SS. É som do SS. Então, vocês... Chombi, sapato. Che. Aí são os 2 dígrafos. Eles antigamente faziam parte do alfabeto. Hoje eles não são alfabeto. Eles fazem parte dos dígrafos. Não fazem mais parte do alfabeto. É o CH que se chama Che e o som dele é Che. Coche. Chica. E o LL que vocês vão ver muito também, ele tem o som do nosso LH que não existe na língua portuguesa, da língua espanhola. Calle, calhamar. Mas também tem outras variações. Exato. E você pode ver que eu falo, ao invés de lhamar, de amar. Agora, seguindo a volta dos que não foram. Gente, olha, eu vou dizer para vocês. Tem nada a não dizer para eles, né? A professora de vocês está morrendo de medo porque tem um sapinho aqui. Acredita? Tem um sapo aqui, ela tá se tremendo toda. Que besteira, vou jogar ele em cima de ti aqui. Tá louca. Deve ter um nome, sabia? Pra quem tem essa fobia de sapo, porque... Mas vamos seguir, vamos esquecer o sapinho aí. Vamos que ela tá se tremendo. Então, vamos lá. A gente vai passar, quando a gente for falar dessa volta dos que não foram, ou seja, a gente continua no nosso lugar, mas vai conhecendo outros aspectos culturais. E hoje a gente vai falar dos aspectos culturais, alguns pratos. Os mais conhecidos da Espanha. Exato. O primeiro... Paella. Então, vamos voltar lá para o slide, que ele é o prato mais famoso da gastronomia espanhola. Ele é elaborado à base de arroz, açafrão, azeite, frutos do mar, como camarão, polvo e o mexilhão. Para os amantes de frutos do mar, é impossível visitar um país sem provar. Então, a paella é um dos pratos mais... E a gente dá muito conta de fazer paella. Até porque já tem os pacotes, né, nos supermercados, tem os pacotes de como fazer. E não é difícil e muito saboroso, tá? A gente vai seguindo para... O cocido madrileño. O que é isso, prof? Só de olhar aqui eu tô imaginando, são grãos, né? Vamos lá. Grão de bico. É um prato típico da culinária da Espanha, mais corretamente, né, concretamente da região de Madrid. Consiste no cozido cujo ingrediente principal é o grão de bico, sendo secundários ainda que com grande protagonismo diversas verduras e carnes. A sua origem é humilde e judaica, tendo sido originalmente consumida pelas classes mais baixas. Então, aí uma dica, né? Esse cozidão de grão de milho, que é grão de bico, que é muito gostoso. O gazpacho, também muito conhecido, é uma sopa fria, muito tradicional da Espanha, principalmente da região de Andaluzia, Extremadura e Castela Mancha. É uma receita do prato composta com tomate, então é por isso que ele tem essa cor mais avermelhada,
alho, pepino, azeite de oliva e pão, que eles fazem os pãezinhos cortadinhos para tomar junto com esse prato. Nos dias mais quentes, para amenizar o calor. Então, é uma sopa fria. Uma sopa fria. Tortilha espanhola. Espanhola, o que quer dizer? Também conhecida como tortilha de patatas, é uma outra comida típica da Espanha. A primeira receita foi produzida no século XVII e faz parte da história do país. Esse delicioso prato espanhol lembra um omelete e é elaborado à base de batatas previamente fritas, ovos e cebolas. Ele é tão popular que você pode degustar uma tortilha em qualquer restaurante do país, desde Sevilha até Barcelona. Eita, que eu saltei um aqui, vamos. E por último, nós trouxemos um doce, que é a torta de Santiago, que ela é produzida na cidade de Santiago de Compostela, à base de farinha de amêndoas, açúcar. É uma torta com um sabor bem amendoado e a marca registrada é a Cruz de Santiago, decorada com açúcar e glacê. Ai, meu Deus, hasta pronto, hasta Então luego. É isso, meus amores, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e nós nos vemos na próxima classe. Beijos, carinhos, hasta la próxima. Tchau.